Pessoal, o evento de ontem continua dando repercussão nas redes sociais. Vários pontos chamam a atenção sobre o movimento de ontem. E é lógico, a gente tem que fazer uma análise de como a grande mídia ela trabalha para apequenar o evento. O Lula pediu para que não fosse mencionado o evento de ontem. O Lula mesmo não se manifestou até agora. Não conseguiu controlar a Gleisi Hoffmann, que fez uma série de postagens atacando o evento, atacando as pessoas que estavam no evento, a mídia militante fazendo ataques o tempo todo. Mas a gente vai fazer essa análise aqui, a comedida aqui de tudo isso que aconteceu, correto? Vamos começar falando de um editorial que eu lancei ontem sobre a possibilidade do Silas Malafaia ser preso. Há um entorno que pensa que pode haver uma retaliação imediata, já pelos próximos dias. E um alvo poderia ser o pastor Silas Malafaia, que foi o primeiro a ter uma fala mais contundente, fazendo críticas ao Supremo Tribunal Federal. Há aqueles que pensam que o Silas Malafaia está querendo a prisão. Foi o que eu mencionei no último vídeo de ontem. Ele quer se sacrificar, sacrificar sua liberdade, para que a comunidade evangélica como um todo comece a romper laços com o próprio Supremo Tribunal Federal e também com o governo Lula e comece a ter uma crítica maior. Mas já há aqueles que entendem que o pastor não vai ser preso. Seria uma medida muito arriscada por parte do Supremo Tribunal Federal. E eu vou trazer para vocês aqui uma publicação do Von Serral Oficial, que escreveu o seguinte: o pastor Silas Malafaia comprou a briga, mas não acredito que o STF o prenda. A perseguição vai se estender a ele, através da militância esquerdista, que vai começar uma longa jornada pela destruição de sua reputação. Seu discurso caiu como uma bomba atômica na Paulista, e eles sentiram. Preparem o espírito, pois já sabemos que haverá algum tipo de retaliação, não com a prisão de Jair, mas de outras maneiras. A manifestação atrapalhou o trabalho da mídia para convencer a população que Bolsonaro estava desgastado. O Centrão já entendeu de que lado está o eleitorado. Então, assim, um recado foi claro aqui. Eu ouvi deputados do Centrão, depois do evento, depois das milhares de pessoas fazendo publicações sobre o direito de manifestar a liberdade e que quem critica esse evento está contra a democracia, ou seja, eles agora começaram, depois que viram o evento, se manifestar em favor da liberdade de manifestação, da liberdade de poder questionar e até sobre o bolsonarismo. Entendam, esses que são do Centrão, que estão fazendo essas publicações, não estão preocupados com a liberdade, dentre outras pautas. Estão preocupados com o eleitorado. E o Bolsonaro mostrou que tem eleitorado suficiente da direita. Já quanto aos números do evento, a gente também precisa falar. Uma matéria aqui do Metrópolis colocou os números oficiais. Ato bolsonarista reuniu 750 mil na Avenida Paulista, diz a Secretaria de Segurança Pública. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, 750 mil pessoas, no total, participaram do ato convocado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro para este domingo, dia 25, na Avenida Paulista, em São Paulo. Então, estes são os números oficiais. E você consegue ver aqui pelas imagens a quantidade surpreendente de pessoas que compareceram. Só que é lógico, alguns têm liberdade para mentir, para falar o que bem entendem. Olha isso. Brasil 247. Quem fez essa publicação foi o Luiz Bassi. Flopou. Pesquisadores da USP estimam um público de pouco mais de 30 mil pessoas em manifestação bolsonarista. Essa publicação foi feita pelo Luiz Bassi. Eu não sei se eles estão falando dessa manifestação agora ou da última, que eles também inventaram uma mentira muito grande aí. Mas independente da qual quer que seja, há uma mentira muito grande, porque é lógico, tem que se utilizar os números oficiais. São os números oficiais. Já a G1 também fez uma publicação nesse sentido. No ápice, ato de Bolsonaro na Paulista teve 185 mil pessoas, diz levantamento de pesquisadores da USP. O levantamento foi feito a partir de 43 fotos aéreas
feitas entre 15 horas e 17 horas e submetidas a software que conta os indivíduos. Manifestação foi convocada pelo ex-presidente em meio às investigações sobre a participação dele em uma tentativa de golpe de Estado. Em discurso, negou a tentativa de golpe. Olha, vamos lembrar que essas mesmas pessoas foram aquelas que fizeram o cômputo, né, contabilização do ato pela democracia que o Lula fez logo depois de outubro. E aquela que tinha um monte de foto repetida, ou seja, a foto deles tinha assim cenas onde era visível que havia ali pessoas que apareceram duas vezes na foto, se é que a gente pode dizer. Então, assim, números oficiais com credibilidade, com toda certeza, são os números da Secretaria de Segurança Pública. E atendeu, com toda certeza, o número que era a expectativa dos organizadores do evento. Então é impossível eles tentarem tirar o tamanho do evento. O Globo também, ato de Bolsonaro na Paulista, reúne 185 mil pessoas, calcula grupo de pesquisas da USP. O Globo também fez uma publicação nesse sentido. Tá. De toda forma, a mídia tentou diminuir, apequenar o ato que aconteceu ontem em São Paulo. Vamos lá. Uma matéria do Estadão também não foi diferente. Ato pró-Bolsonaro perde para futebol que dominou o interesse dos brasileiros nas redes nesse domingo. Política e futebol. Embora o interesse pela manifestação organizada pelo ex-presidente Bolsonaro tenha crescido ao longo do dia nesse domingo, 25, em nenhum momento o assunto conseguiu entrar nas 10 primeiras posições entre as principais pesquisas no Google. Hora a hora dessa madrugada, os assuntos do esporte, em especial do futebol, dominaram os temas mais buscados no país. Os dados são da plataforma de monitoramento Torabyte para o Estadão. Então, na visão do Estadão, o pessoal preferiu o futebol, outras coisas, e o assunto nem chamou tanta atenção, nem teve em todas as pesquisas. De certa forma, se isso aconteceu, é porque a mídia esconde também, né? Porque bem que poderia ter feito uma cobertura. Porque se fosse um evento do Lula, um 7 de setembro copado, por exemplo, tem uma mídia militante movimentando para todo mundo. Só que assim, quem precisava estar acompanhando, acompanhou. Vai falar do quê, né? De um país que realmente o pessoal prefere ir para o carnaval do que brigar pela sua liberdade. Então, fazer o quê, né? Mas assim, a matéria que me chamou a atenção e que eu achei assim com uma maior credibilidade em reconhecer o tamanho do evento, o tamanho de Bolsonaro e do povo que o segue, foi a da Eliane Cantanhede, também pelo Estadão. Ela escreveu: Lula precisa entender o recado da Paulista, candidato ou não, Bolsonaro ainda move multidões e divide o país. Um país dividido. O ato deste domingo não muda a realidade e as investigações da Polícia Federal e da Justiça contra Bolsonaro. Seus generais, minutas de intervenção no TSE, anúncio de estado de sítio e a longa preparação de um golpe que frustrou e virou invasão e depredação das sedes dos três poderes. Mas o evento, na Avenida Paulista, porém, confirma o que todos já sabiam. O ex-presidente Jair Bolsonaro move multidões e divide o país ao meio, como já mostraram os votos de 2022. Eu vou além. Eu acho que hoje Lula jamais conseguiria fazer uma mobilização desse tamanho. Eu duvido muito. Uma matéria do Estadão mostrou que havia pessoas infiltradas dentro das manifestações. Esse aí é um pseudo-humorista, o Thiago Santinelli, né? Vocês devem lembrar de um cara que fez um vídeo que ele acha que é humor, né? Então, acho que de graça não tem nada. Onde ele usou um trecho do filme Bastardos Inglórios, onde ele espancava a pauladas bolsonaristas e o Luciano Hang. É uma coisa que o Ministério Público deixou passar batido. Não caracterizou de forma alguma como um discurso de ódio. Vocês devem lembrar disso. Pois é, ele foi para Paulista, ele participou da Avenida Paulista, disfarçado, para fazer o L lá no meio do povo. Alguém podia ter avisado a ele que o pessoal que estava lá não era de esquerda, ele não precisava ter tampado a amarra, o rosto, os óculos. Se ele fosse obedecendo, assim, as regras de boa conduta e não agindo como um esquerdista aloprado,
Se ele fosse normal, ele não precisava nem ter escondido o rosto, com máscara, com óculos, nem nada disso, não. O pessoal não ia fazer, não. Foi um ato pacífico, bem bonito e civilizado, tá? Também, ainda, os comentários, sabe, um tanto quanto, vamos dizer assim, incongruentes, né? Olha só o que a Márcia Tiburi, uma colega filósofa, né? Filósofa também, falou sobre o pessoal que estava lá no ato da Paulista. É uma gente muito feia, uma neocafona transbordante, comenta Márcia Tiburi sobre manifestantes bolsonaristas. Pois, imagina ela dizendo que era uma gente muito feia que estavam lá. Que coisa, né? E aí, quem fez a publicação foi a Fernanda Loubeck, né, que escreveu: Antes éramos chamados de fascistas, golpistas, agora somos só feios e neocafonas. Pois é. É, pessoal, eu acho assim que chamou a atenção, preocupou muito a esquerda com essas postagens, né, com essas manifestações, mas enfim, vai dar repercussão. E como o Monserrat escreveu logo no começo, é visível que vai ter retaliação. Se eles ficaram em silêncio, se Lula conseguiu ficar em silêncio sobre isso, é porque vai ter retaliação, não tenha dúvidas. Pessoal, um abraço, vejo vocês no próximo editorial.